A graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Meus amados, é uma honra poder estar com os irmãos novamente. Para aqueles que desejam se alimentar da palavra de Deus, daqueles que desejam adquirir o conhecimento da verdade de Deus. Hoje vamos trazer um estudo, um ensino da palavra poderoso para nós, de extrema relevância para a nossa vida espiritual, nossa caminhada. Eu posso dizer que é um divisor de águas para aqueles que estarão assistindo esta aula, este estudo, e desejo sinceramente ser um instrumento na mão de Deus para transmitir a vocês tudo que o Senhor, Deus, deseja a cada um de nós. Dê o seu like, não esqueça de convidar os seus amigos, encoraje aí seus familiares, desperte os jovens aí a ouvirem a palavra do Senhor, a estudarem a Bíblia, a conhecerem mais da verdade de Deus, porque é conhecendo a verdade do Senhor, a verdade da palavra, que é esta verdade que vai nos libertar. E nós temos muitos crentes, muitas coisas a serem libertas, precisamos estar sendo aperfeiçoados de glória em glória, de fé em fé. Então, muitas coisas que há em nós que precisam ser tiradas, nós precisamos ser libertos de muitos conceitos, sentimentos, atitudes, procedimentos, e essa libertação, ela só é possível com o conhecimento, através do conhecimento da verdade de Deus, tá bom? Então, vamos dar início aí ao nosso tema, que é aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. Aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo. E de tudo que falarmos aqui, tudo que eu mais desejo, que Deus também deseja, é que você possa, após esta aula, aprender como ser guiado pelo Espírito de Deus. Se isso for realmente uma realidade na sua vida, então, certamente, você será alguém que vai contribuir de maneira extraordinária para o crescimento do reino de Deus nesta terra, tá bom? Então vamos lá. Um dos textos que nós colocamos para vocês está em Romanos 8, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A palavra está falando que aqueles que são filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Pastor, mas a todos quanto o receberam a Cristo, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Mas você que recebeu Cristo, que recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, você só será reconhecido como filho de Deus, você só terá esta identidade, você só terá esse testemunho de filho de Deus, se você aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, tá? O texto de Romanos 8, abre a sua Bíblia em casa, para você acompanhar o estudo da palavra. Você vai ver que do primeiro versículo de Romanos 8, até o final, ele vai falar da luta da carne contra o Espírito, e o texto que lemos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é uma verdade forte e de certa forma uma grande responsabilidade para você e para mim, que declaramos, que aceitamos, que recebemos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque para que sejamos tidos, para que sejamos identificados, para que carreguemos a identidade de filhos de Deus, para que sejamos reconhecidos por Deus como filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, Então, isso é uma verdade que vai levar você, crente, a uma responsabilidade maior, No capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer no verso 6 e 7, olha, porque a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida.
porque aqueles que se inclinam para a carne não se sujeitam à lei de Deus, não se sujeitam à palavra de Deus, e a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. A palavra está falando, né, que aqueles que se inclinam para a carne, eles vão colher morte, eles vão viver morte. A inclinação para a carne é morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito, para as palavras do Espírito, para os desejos do Espírito, para o querer do Espírito Santo, a inclinação para isto é vida, e vida eterna, vida em abundância. E não é apenas vida como vida eterna para a salvação eterna, mas vida para esta vida, né? É reinar em vida, é vida em abundância, é vida de Cristo, é vida de Deus nesta terra, para você e para mim. E ele fala que a inclinação para a carne, ela se dá pela falta de sujeição à lei. Aquele que se inclina para a carne não se sujeita à lei de Deus, não se sujeita à palavra de Deus. Então nós vemos que a inclinação para a carne está relacionada com a sua desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então toda vez que você desobedece à palavra, toda vez que você não dá ouvidos à palavra de Deus, você vai estar se inclinando para a sua carne. E a inclinação para a carne, no verso 7, vai dizer que é inimizade contra Deus. Você está se tornando não filho de Deus, mas você está se tornando inimigo de Deus. Ainda que você tenha recebido Cristo Jesus como seu Salvador, ainda que você tenha recebido pelo Espírito de Deus que te foi dado, o poder de Deus nos é dado pelo Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Ainda que você tenha recebido esse poder de Deus para ser feito filho de Deus, você que se inclina para a carne está se tornando inimigo de Deus e não filho de Deus. É forte, né? Mas é a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Aí, o próprio texto, no capítulo 8 de Romanos, vai explicar-nos, vai nos orientar, vai nos dar a direção, vai nos revelar o segredo, o mistério de como não nos inclinarmos para a carne, de como não deixarmos a carne prevalecer nas nossas ações, né, nos nossos desejos, as nossas atitudes não serem guiadas pela carne. Como é que é? No verso 11, vai lá, abre a sua Bíblia, Romanos 8:11 vai dizer para nós, que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita verdadeiramente em vós, continua o texto, aquele quem ressuscitou Jesus dos mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito, através do Espírito dele, através do seu Espírito, pelo seu Espírito que habita em vós. Eu vou repetir o texto, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele a quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, através do seu Espírito que habita em vós. Então qual é o segredo? Para que não nos inclinemos para a carne, para que vençamos os desejos, as concupiscências da carne, para que não andemos segundo a carne, para que não sejamos guiados pelos sentimentos da nossa carne, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus em nós é o poder de Deus para nos fazer verdadeiramente vencer, né, a nossa carne, vencer os nossos desejos particulares, pessoais, individuais, que se opõem ao desejo de Deus, que se opõem à vontade do Espírito Santo de Deus em nós. É através do Espírito de Deus em nós, que habita em nós, do poder de Deus que nos foi dado pelo Espírito Santo que habita em nós, é que poderemos vencer a carne, poderemos vencer a inclinação para a carne, é que poderemos vencer todas as coisas para sermos guiados por esse Espírito Santo. Então, quando Deus nos chama, amados, e nos dá desafios, né? Quando Deus fala que nós precisamos andar em Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito, antes de mais nada, Deus nos dá o recurso para que possamos realmente conseguir alcançar aquilo que Deus deseja. E o recurso nos foi dado pela graça. Nada do que Deus nos propõe a fazer
que Ele não tenha nos dado, né, a condição através da sua graça maravilhosa. E a maior prova, né, a maior evidência da graça de Deus para nos fazer alcançar aquilo que Deus deseja para nós, para que nos tornemos filhos de Deus verdadeiramente, para que possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. A maior prova, a maior evidência disso, da graça para que possamos vencer, porque a graça de Deus é poder de Deus, é o seu Espírito em nós, o Espírito da graça que está em nós. É este Espírito da graça que está em nós, que habita em nós, que nos dá poder para vencermos aquilo que nós mesmos não temos força de nós mesmos ou condições de nós mesmos vencermos. Ele vencerá por nós. Como? Quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. Esse é o segredo. Então vamos lá. O próximo texto que nós botamos aqui é Gálatas 5:25. Gálatas 5 é o capítulo, né, que vai falar sobre os frutos o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc. Então, no versículo 25 de Gálatas 5, vai falar para nós essa verdade: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Deus, através de Paulo, está falando? Se nós vivemos no Espírito, nós também temos que andar no Espírito. E viver no Espírito, amado, significa a gente, é o ato da vida de Deus entrar em nós. É o Espírito de Deus vivificar nossos corpos mortais, nos trazer vida. Então, quando nós recebemos Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, nós passamos a viver a vida através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos trouxe a vida de Deus em nós. Viver no Espírito é receber a vida de Deus em nós pelo seu Espírito Santo. Então, se nós temos a vida de Deus em nós, se vivemos no Espírito, se o Espírito de Deus habita em nós, e nós agora vivemos a vida de Deus pelo Espírito de Deus que habita em nós, se vivemos no Espírito, nós também temos que andar no Espírito. Nós também, e esse termo andar, eu vou explicar no slide depois, significa a mesma coisa que ser guiado. Andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Aí andar no caminho, porque você só vai andar num caminho. Para você andar, precisa existir um caminho para você andar nele. Então, você vai andar no caminho que o Espírito Santo vai te guiar. Você vai andar no caminho que o Espírito Santo determinou para você. Então, andar no Espírito é você ser guiado no Espírito, é ser levado pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, vamos lá, próximo slide. Então, se vivemos no Espírito, é quando você, é o ato da sua conversão. Tito 3,5 vai falar aqui. E na aula anterior, se você for lá estudar a aula, assistir novamente, você vai ver que eu e a Fátima, ao explicarmos sobre a batalha espiritual que se dá na nossa mente, nós vamos dizer que no primeiro ato da conversão, o Espírito, nosso Espírito, ele é automaticamente regenerado pelo Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Então, Tito 3 vai explicar isso para nós. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Recebeu Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, é automático, o teu espírito ele passa a ser regenerado automaticamente, né? E nós explicamos sobre tricotomia, eu vou falar também um pouquinho sobre isso. O nosso espírito é automaticamente, imediatamente regenerado, recebe um novo nascimento, né? Totalmente. Mas a alma e o corpo não, é um processo. Por isso, para que a sua alma, onde residem seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, né, e o seu corpo físico, que age segundo aquilo que a sua alma ditar, o que tiver na sua alma, segundo os seus desejos, suas vontades, alma e corpo vão ser regenerados dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, pelo Espírito, pela palavra de Deus. Então, se vivemos no Espírito, é ato imediato quando recebemos Cristo, a vida de Deus passa a habitar dentro de nós. Agora, aquele que recebeu Cristo, aquele que passou a receber a vida de Cristo, né, dentro de si, né, aquele que recebeu o Espírito de vida, agora precisa andar neste Espírito, precisa ser guiado por este Espírito, que passou a habitar dentro de nós. Próximo slide.
de aprendendo a ser guiado pelo Espírito. Uma definição: viver no Espírito é quando passamos a receber a vida de Deus através do Espírito Santo, que eu expliquei. Você viver no Espírito. E andar no Espírito está lá em Efésios 2, 1, 5. Efésios 2, versos 1 ao 5. Acompanha conosco a leitura aí. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Antes de recebermos o Espírito Santo de Deus, nós andávamos segundo o curso do mundo. E a Bíblia fala que no mundo jaz o maligno. Então, o sistema mundano, as regras são ditadas, né, pelo diabo. As pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, né, as pessoas que não receberam Cristo, que não têm o Espírito de vida, o Espírito Santo nas suas vidas, elas são guiadas pela carne, pelas suas emoções, por aquilo que o diabo impõe nesta vida, neste mundo. Então, nos quais vocês andaram no outro tempo, porque não andamos mais. Andaram, não anda mais, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, para aqueles que não têm o Espírito Santo, eles continuam sendo tidos como filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. O texto está bem claro, né? E tem tudo a ver com Romanos 8. Antes de recebermos Cristo, o seu Espírito de vida, nós nos inclinávamos para a carne. Nós andávamos segundo aquilo que o príncipe da potestade do ar, o maligno, ditava, ou a nossa carne ditava. E éramos filhos da desobediência, porque não andávamos sujeitos à vontade de Deus, não nos inclinávamos à vontade de Deus. Então, as inclinações, e todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha que coisa linda! Fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Aí que você precisa fazer, né, a reflexão. Eu faço o que eu estou fazendo, é vontade da minha carne, é o meu pensamento, é o que eu quero, ou é a vontade de Deus? Eu fazer isso, eu deixar de falar com fulano, eu deixar de exercer minha instrumentalidade, meu chamado, eu não querer mais exercer meu chamado, eu não querer mais amar fulano ainda que ele me aborreça, isso é minha vontade, isso é a vontade da minha carne, dos meus sentimentos, é o que eu penso, ou é o que Deus deseja, é o que Deus pensa. O que Deus pensa, o que Deus deseja está na sua palavra, eu vou explicar sobre isso. E éramos, por natureza, filhos da ira. O termo filhos da desobediência, filhos da ira, está relacionado àqueles que não se inclinam para o Espírito Santo, que não têm o Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, precisamos nos inclinar para o Espírito Santo, para aquilo que Deus deseja. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, aqueles que vivem no Espírito precisam andar no Espírito. Viver no Espírito é quando você recebe Cristo, a vida de Deus em você. Andar no Espírito é você se inclinar, é você obedecer, é você seguir o desejo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que o Espírito Santo está ditando pela palavra de Deus na sua vida, e anular o desejo pessoal, os sentimentos, né, os pensamentos pessoais ou mundanos, para que você se incline para a vontade de Deus. Está claro para nós, né? Vamos lá. Aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito está relacionado a ser guiado pelo Espírito Santo. Já expliquei. Andar e ser guiado é a mesma coisa. Então, definições aqui para você. Vou dar duas definições gerais, genéricas, sobre ser guiado pelo Espírito, ou andar no Espírito.
Aprender a andar em relacionamento com o Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é andar no Espírito? O que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? É aprender a andar em relacionamento com o Espírito Santo. E o tempo todo, cada pregação, cada culto, cada mensagem trazida à igreja, nós temos batido, quando falamos nós, não só eu, o pastor e a pastora, mas os pregadores têm falado a mesma coisa, o Espírito Santo, através dos mensageiros, tem falado a mesma coisa: relacionamento com Deus. Ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito, é aprender a andar em relacionamento com Deus. Aprender a andar em relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Outra definição: andar no Espírito, ou ser guiado pelo Espírito Santo, é sair da escravidão do pecado, da concupiscência da carne, para a liberdade em Cristo. Sair da escravidão do pecado, da concupiscência da carne, para a liberdade em Cristo. E por que nós botamos essa definição aí para vocês? É porque, infelizmente, muitos crentes andam escravizados, não se comportam como filhos de Deus, mas como escravos. E como Gálatas 4 explica para nós, aquele que é menino em nada difere do escravo, porque ainda que seja herdeiro de tudo, precisa de tutor. Ele não pode tomar posse da herança, porque ainda é menino, e enquanto for menino, então, muitos se comportam como escravos, e não como filhos, porque ainda são meninos, imaturos, falta-lhes maturidade espiritual, relacionamento com Deus. A maior prova disso é que, infelizmente, eu falo pela nossa igreja, e por todas as igrejas que eu pastorei na minha vida, nunca foi diferente, e com todos os pastores que eu converso, são nossos amigos, relatam a mesma coisa, infelizmente, todas as denominações, igrejas são iguais nesse aspecto. A quantidade, a porcentagem de membros da igreja que valorizam o estudo, o ensino da palavra de Deus, que nos é dado, que é trazido pela Escola Bíblica Dominical, é uma ferramenta, é uma oportunidade que temos de aprender mais da palavra de Deus. Infelizmente, a porcentagem quantitativa de membros que assistem à EBD, que valorizam o estudo, o ensino da palavra de Deus, é muito baixo, é muito pouco, é 30%, no máximo 40%. Mais da metade da igreja não valoriza, e é por isso que mais da metade da igreja se escraviza. Por quê? Porque quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, é para nos fazer livres, nos tornar livres da escravidão do pecado. Mas os crentes se escravizam por não colocarem em prática aquilo que o Espírito Santo deseja, por não se inclinarem para as coisas do Espírito Santo, não carregam identidade de filhos de Deus, mas carregam identidade de escravo. Olha, você não aceitou Jesus, você não é crente, por que está fazendo isso? Você não é crente, por que está se prostituindo? Você não é crente, por que está cometendo esse erro aí? É aquilo que verdadeiramente, a falta de maturidade, de relacionamento com Deus traz. A pessoa não é guiada pelo Espírito e ela não é identificada como filho de Deus, como Romanos 8,14 fala, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas ela se comporta como escravo, ela carrega uma identidade de escravo, porque o seu testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo, até mesmo aqueles que conhecem a Cristo, não é um testemunho de filho de Deus, mas é testemunho de escravo do pecado, escravo dos seus sentimentos, escravo da sua própria vontade. Então,
Sair da definição de ser guiado pelo Espírito Santo é sair da escravidão do pecado, da concupiscência da carne, para a liberdade em Cristo. E nós temos muitos crentes, infelizmente, espalhados aí, não só aqui, mas em vários lugares, que se escravizam. Ah, pastor, mas eu já fiz de tudo para me libertar, já fiz de tudo, eu passei a frequentar a igreja assiduamente, assistir aos cultos, fiz até tratamento, acompanhamento com o pastor, fiz até tratamento psicológico, mas eu não me sinto livre desse sentimento, eu não me sinto livre dessa vontade que não procede de Deus, eu me sinto escravizado ainda, eu me sinto completamente escravo, eu não me sinto alguém totalmente livre desse desejo, dessa vontade, que eu sei que vai me levar a pecar contra Deus. Eu posso dizer para você, você pode ter feito tudo isso, amado, assistir cultos, trabalhar para Deus, fazer acompanhamento, tratamento, não só com seus líderes espirituais, quanto aqueles que são profissionais, para se libertar desse sentimento, dessa vontade, mas eu posso afirmar para você que você ainda não aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqueles que são guiados e aprendem a ser guiados pelo Espírito Santo, não andam, não se inclinam para a carne, mas se inclinam para o Espírito. Então nós temos que nessa manhã aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, é aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a discernir o que Deus está desejando, a seguir a vontade do Espírito Santo, a andar no caminho que o Espírito Santo está traçando para nós. Ó filho, não vai por aí não, vem por aqui, é por aqui que eu quero te conduzir, é por aqui que você precisa seguir, é por aqui que você deve andar, e nós vamos tratar sobre isso, porque muitos hoje precisam ser libertos, crentes que estão escravizados por sentimentos, porque eu estou magoado, porque eu estou ferido, eu não quero mais, eu não desejo mais, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais vontade. Isso se chama escravidão do pecado. Você está se escravizando, se deixando escravizar pelo pecado, pela concupiscência da sua carne. Você está sendo guiado pela sua vontade, pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua vontade pessoal, e não pela vontade de Deus, não pelos desejos de Deus, não pela vontade do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí é importante discernir isso. Todas as vezes que vamos tomar uma atitude, fazer algo que nós entendemos, discernimos que aquela não é a vontade de Deus, certamente estamos nos inclinando para a nossa carne, estamos sendo guiados pelos nossos sentimentos, pela nossa carne, e não pelo Espírito Santo de Deus. E tudo que nós desejamos que esse estudo possa libertar você, para que você se sinta, para que você seja identificado, reconhecido como alguém que é livre, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque aquele a quem Cristo liberta, porque o Espírito Santo dá liberdade, porque se você é livre, o Espírito Santo habita em você, e Ele quer te tornar totalmente, perfeitamente livre, para que jamais você seja escravizado pelo pecado, mas para que você tenha poder de Deus na sua vida para vencer o pecado, que é aquilo que se anula a vontade de Deus na sua vida. Então, de nada adianta você assistir a CBD, de nada adianta você ir ao culto, de nada adianta você buscar tratamento, de nada adianta tudo isso, se você não colocar em prática, se você não andar no caminho que o Espírito Santo está dizendo para você, se você não se inclinar para aquilo que o Espírito Santo deseja, se você não se render àquilo que Deus deseja. A gente louva muito louvor aqui, a igreja gosta muito, rendido estou, a ti, Senhor, rendida a ti estou, não é isso? Te dou minha vida, né? A ti, Senhor, te dou, como é que canta para mim, me ajuda aí. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Obrigado aí, o pessoal do Ministério do Louvor está aqui me ajudando. Minha vida dou a ti, Senhor Jesus,
rendido a ti estou. Sabe o que isso significa? Você deu sua vida para Ele, você entregou sua vida para Cristo Jesus, você recebeu Jesus. E a segunda parte é rendido a ti estou. Se render a Cristo, se render a Deus, é você se entregar, é você dizer: Senhor, eu não quero, mas eu sei que é o que o Senhor quer para mim. Isso é o que a minha carne não quer, eu não quero isso, mas se é o que o Senhor quer, eu me rendo ao que o Senhor quer, eu vou me entregar, eu vou me render ao que o Senhor quer. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então de nada adianta você vir ao culto, assistir a EBD, assistir às pregações, adorar a Deus, buscar tratamento, acompanhamento psicológico, tal, se você não se render à vontade de Deus. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é fácil, mas aquilo que para você possa ser impossível ou ser difícil, para Deus não é. Então, quando você se rende àquilo que Deus deseja, e você se anula aquilo que é a vontade da sua carne, seus desejos, para se inclinar para aquilo que é o desejo do Espírito, é o próprio Espírito, como eu falei em Romanos 8:11, é o próprio Espírito Santo que vai vivificar o seu corpo, vai trazer vida de Deus em você, vai te dar força, vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar amor, vai te dar refrigério, para que você continue avançando, sendo liberto totalmente, em nome do Senhor Jesus. É pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Já temos 30 minutos, então vai dar 2 aulas. A aula, domingo que vem a gente vai continuar essa aula para vocês, né? Glória a Deus. Eu falo pra caramba, mas eu falo na palavra, né, Ian? Eu falo na palavra, glória a Deus. É o que o Espírito Santo vai colocando na nossa vida, que a gente faz um esboço, um esqueleto do estudo, mas o que vai ser dito é o Espírito Santo quem vai ditando, à medida que você medita na palavra, porque nós temos que ser boca de Deus, e para ser boca de Deus temos que falar da parte de Deus, e para falar da parte de Deus temos que falar o que a sua palavra, a palavra de Deus diz, e não o que eu penso, o que eu acho, mas o que Deus acha, o que Deus pensa, está na sua palavra. Então, que sejamos totalmente libertos. Coloque em prática, né? Coloque em prática o que está sendo dito pelo Espírito Santo. Coloque em prática o que a palavra de Deus está te ensinando nessa manhã, querido. Coloque em prática o que as mensagens têm te dito em cada culto. Coloque em prática o que a sua liderança espiritual está te orientando à luz da palavra. Coloque em prática, porque se você não colocar em prática, de nada adianta, porque se você não colocar em prática, você não está sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pela tua carne. Ah, eu sei, Deus, que se eu buscar ao Senhor, que se eu me relacionar com Deus, que se eu orar, se eu jejuar, se eu buscar em consagração a Deus, buscar a Deus em santidade, se eu buscar a Deus em relacionamento íntimo, diário, eu vou me encher do Espírito Santo, e a minha carne cada vez mais vai ser enfraquecida, e o Espírito de Deus em mim vai ser fortalecido. Eu sei, Senhor, que se dessa forma eu fizer, eu vou ser liberto totalmente, eu vou me sentir livre totalmente, eu vou ser guiado pelo Espírito, eu vou andar em Espírito, e eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o mal, eu vou ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que é verdade, mas se você não andar, não colocar em prática, isso não vai funcionar na sua vida. Ponto. Aqui é o caminho, é o Espírito Santo está te guiando. Olha, vem, filho, é por esse caminho da verdade que eu quero te conduzir. Ah, eu sei que esse é o caminho, mas eu não quero orar. Ah, eu sei que esse é o caminho, mas eu não. Aí vem pensamentos, aí vem sentimentos que não são de Deus, aí eu me inclino para esses sentimentos em detrimento ao desejo do Senhor. Então você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você pode fazer tudo isso que eu falei, mas você ainda não aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Testemunhos aqui para nós, de EBD, acho maravilhoso a gente relatar testemunhos de irmãos aqui da nossa igreja, da MAC, que têm assistido a EBD, pessoas que me ligam, mandam mensagem: pastor, que palavra libertadora, né? Mudou a minha vida. Ah, pastor, olha que coisa gloriosa, como é que eu nunca tinha visto isso antes, Deus falou profundamente comigo. E as pessoas estão colocando em prática e tendo resultados, tendo testemunho, experiências com Deus, vão sendo transformadas, vão sendo libertas, vão amadurecendo no conhecimento da verdade, vão se enchendo do Espírito Santo. Deus vai usando essas pessoas, Deus vai se manifestando através dessas pessoas, porque Deus só vai usar aqueles a quem
quem Deus sabe que pode usar. Se você não é alguém cheio do Espírito Santo, se você não é alguém preparado para ser usado por Deus, Deus não vai te usar. Mas à medida que você se prepara, à medida que você busca de Deus esse relacionamento, esse conhecimento, essa intimidade, né, esse amadurecimento, Deus vai vendo você a capacitação que Ele está te dando para você ser usado. Mas se você não é alguém capacitado por Deus e não busca de Deus a capacitação para ser usado, Deus não vai te usar. Mas à medida que você se aprofunda em relacionamento com Deus e busca esse relacionamento, ser guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo, Deus olha para você: filha, eu vou te usar. E Deus começa a usar você para libertar famílias, Deus começa a usar você para desfazer a obra de Satanás, Deus começa a falar através de você, você começa a verdadeiramente identificar a voz de Deus na sua vida, e Deus começa a manifestar o seu reino nessa terra através de você. Esse é o resultado. E eu louvo a Deus que existem 10 a 30% de irmãos dessa igreja que estão dando valor ao estudo, ao ensino da palavra de Deus, e estão tendo as suas vidas transformadas, né? As duas últimas pregações de quarta e quinta aqui, que nós ouvimos a irmã Evelyn, o nosso irmão Rômulo sendo usados, irmãos, isso é busca de Deus. A gente conheceu os irmãos como eles eram antes e como eles estão hoje. Isso é maravilhoso, você ver o agir de Deus na vida dos irmãos, como Deus está falando através deles, como nós fomos edificados, porque nós assistimos às pregações de quarta e de quinta, e como fomos edificados através da palavra que Deus trouxe por esses irmãos. Isso só é possível, irmãos, porque eles também têm buscado relacionamento com Deus, porque ninguém pode falar da parte de Deus se não tiver comunhão com Deus, ninguém pode ser usado pelo Espírito Santo se não tiver comunhão com esse Espírito Santo, se não andar no Espírito, se não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, se não se inclinar para as coisas do Espírito Santo. Então são irmãos que têm sido edificados, e são irmãos que têm tido testemunho do ensino da palavra, que cada culto mastigam a palavra e colocam em prática, que tem mudado a vida deles e de tantos outros, e que agora através deles Deus tem usado a vida deles para abençoar outros corações, para manifestar o reino de Deus nessa terra. Se você parar para conversar com esses irmãos, você vai ouvir experiências que eles têm tido com Deus, porque são pessoas que aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo, aprenderam que sem relacionamento com Deus não tem como andar no Espírito, não tem como se inclinar para o Espírito, não tem como ser guiado pelo Espírito. Mas à medida que você aprende isso, as experiências vêm, coisas gloriosas acontecem, amados, e é isso que Deus tem para os seus, não é para um grupo seleto de pessoas não, para os apóstolos, para os pastores, para os que pregam a palavra, não, irmãos. Deus tem isso para todos os seus filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Quando faltar 5 minutos, me avisa, por favor. E para nós isso é maravilhoso, amados. É tudo que eu e a pastora Kézia, como líderes espirituais de vocês, queremos, é ver a igreja com quase 300 membros. Eu não sei, mas o nosso censo aqui já se perdeu, né, amados? Nosso secretário ainda vai nos atualizar a quantidade certa de membros, com as fichas todas preparadas. Os irmãos também vão ajudar o nosso secretário, a nossa secretária Márcia, nosso secretário Daniel, né, a atualizar as suas fichas de membros, através do nosso aplicativo MAC. Fica a dica para você aí, crente, cada membro tem que baixar o aplicativo para poder jogar os seus dados e ajudar os irmãos também a que as fichas sejam atualizadas. Então não tem um censo exato aí de quantos irmãos temos aqui na igreja. Vamos lá, aproximadamente 300, vamos falar isso pro resto da vida, né? Que eu não sei quanto, a gente apresenta várias pessoas aqui, mas a gente vai falando isso até o censo ser atualizado. Mas enfim, tudo que nós queremos é que toda a membresia, toda a igreja coletiva de Jesus, a você que faz parte de outra denominação, não importa, você também é a igreja de Cristo. Tudo que Deus deseja, que nós como líderes espirituais desejamos, é que você viva experiências com Deus. Mas só pode viver experiências com Deus você ser alguém que manifeste o reino de Deus nessa terra. Você que é alguém que seja luz neste mundo, seja sal da terra, se você for guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito. E para andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, tem que aprender a andar em relacionamento com Deus. Tem que aprender a andar em relacionamento com Deus. Tá bom? Então vamos lá. Quando faltar 5, me avisa. Tá vendo? Domingo que vem eu vou ter que gravar. Isso é bom, né, irmãos? É bom. É bom que o assunto é extenso. A gente lendo ali só Jesus na causa.
Como ser guiado pelo Espírito Santo? É uma pergunta que nós fazemos agora. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Pastor, tá bom, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero andar no Espírito. Como eu faço isso? Me ensina aí, pastor. Primeira atitude, ou primeira dica para você, primeira verdade. Como é que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus. Primeiro, pela sua palavra, porque pela palavra de Deus conhecemos os desejos de Deus, conhecemos o coração de Deus, através da sua palavra. Às vezes a gente acha, ser guiado pelo Espírito, tem que ouvir de maneira sobrenatural a voz de Deus, Deus tem que falar comigo, soprar no meu ouvido, o anjo de Deus tem que descer aqui e falar para mim, ei filho, não. Primeira verdade, e a mais importante delas, como ser guiado pelo Espírito Santo? Através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Oséias vai falar para nós, profeta Oséias, que o povo perece, o povo se corrompe por falta de conhecimento. Então, por isso a gente insiste, a gente chora, a gente perturba, né? A gente o tempo todo bate na mesma tecla. Vamos valorizar o ensino da palavra de Deus, vamos valorizar os estudos bíblicos, vamos valorizar a palavra de Deus, amados. Vamos meditar, vamos ler, vamos estudar, né? Nós explicamos nas disciplinas espirituais o que é meditar, o que é estudar a palavra. Ler, estudar e meditar são coisas distintas, né? Meditar é você se colocar naquele texto que está lendo, é você deixar aquele texto entrar no seu coração e trabalhar na sua vida, naquilo que Deus está dizendo naquele texto. Isso é meditar, né? Estudar é você buscar conhecimento, então você precisa estudar e meditar na palavra todos os dias, né? Porque é a maneira pela qual você tem de se submeter à vontade de Deus, em primeiro lugar, e de você resistir ao diabo, e você resistir ao mal, né? Você poder combater aquilo que é o mal, é pela palavra. E eu explico, mas eu repito, porque Paulo vai dizer isso, que palavras que ele repete são saúde para vós, né? Eu vou repetir porque é saúde para você e para mim. O que eu vou repetir aqui é o que Jesus fez no deserto, quando foi tentado por Satanás. Como é que Jesus combateu o diabo, amados? Pela palavra. Jesus não enfrentou, não degladiou, não saiu no tapa com Satanás. Vem cá, Satanás, puf, puf, pega a espada, as finas. Não, foi pela palavra. Jesus combateu o diabo se sujeitando à palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Também está escrito, Satanás. Mas você não sabe o que está escrito, amado. Tu não lê a Bíblia, tu não estuda, tu não medita. Então você vai ser um crente fraco, escravizado, não vai andar no Espírito, não vai ser guiado pelo Espírito, não vai ser identificado como filho de Deus, não vai ser reconhecido como filho de Deus, que carrega o DNA do Pai, que carrega as características do Pai, que anda como Ele andou, que ama como Ele amou, que perdoa como Ele perdoou. Você vai ser identificado como escravo, porque você não sabe o que está escrito. E Jesus disse, está escrito, Satanás. E perceba que Satanás sabia o que está escrito, né? Não está dizendo aí, lança daqui e dará ordem aos seus anjos para que te guardem. Satanás conhece a Bíblia, ele só não pratica. É a diferença. Conhece a Bíblia, de qual é salteado, mas não pratica. Aí eu pergunto para você, qual é a tua diferença para o diabo? Porque, pastor, eu nem conheço. Aí é pior ainda, porque o diabo conhece, e você nem conhece, tu não estuda, tu não lê, tu não medita. Eu estou rindo, mas é triste, amado, estou rindo, mas é triste. Ou não, eu conheço a Bíblia, eu conheço, mas tu não pratica, o que adianta? Nada difere do diabo. Você precisa colocar em prática, você precisa saber o que está escrito, conhecer a palavra. Poxa, a gente está dando tudo mastigado para você, é só você lá assistir as EBDs, as disciplinas espirituais que demos, os últimos 2 estudos que demos para vocês, amados, o combate espiritual que se trava na nossa mente. O maior campo de batalha nossa é a mente, o maior campo de batalha do homem é na mente.
A maior batalha espiritual que é travada dia a dia na nossa vida é na nossa mente. Está lá 2 estudos poderosíssimos para você vencer, para você caminhar no Espírito, ser guiado pelo Espírito também. Está lá. Mas você não assiste, você não coloca em prática. Aí fica aquele crente, ó vida, ó azar, ó mundo cruel. É isso aí, amado. Anda em tristeza, anda em decepção, anda em mágoa, mas não anda no Espírito. Porque o Espírito traz alegria, o Espírito de Deus traz paz, o Espírito de Deus traz amor, o Espírito de Deus traz longanimidade, o Espírito de Deus traz benignidade, bondade. Mas você anda na carne, anda nas suas mágoas, nas suas decepções, nas suas frustrações, anda nos seus desejos de carnais, eu quero, no vício incontrolável. Você anda, mas não anda no Espírito. Fiquemos por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Domingo que vem, não perca, assista, né, a conclusão desse estudo, como ser guiado pelo Espírito Santo. Fiquem na paz de Cristo Jesus, assistam com seus filhos a EBD Kids, acordem seus filhos, vão lá e vejam se eles estão assistindo, porque é instruindo eles na palavra, que quando eles envelhecerem, jamais se desviarão da presença de Deus, jamais se desviarão do caminho da verdade. A graça e a paz de Cristo Jesus, amados.